Anuncie seu comércio ou serviço. Entre em contato pelo telefone 15 3237 1955. WhatsApp 15 996 090 935. Ou pelo e-mail comercial@radio93portofeliz.com.br. Temos pacotes especiais para você. 93 FM, a primeira em todo lugar. 93 FM. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Siga a página da 93 FM no Facebook, facebook.com/rádio 93 Porto Feliz. 93 FM. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. CYW 843. Rádio 93 FM em 93,5. Porto Feliz, São Paulo. 93 FM, a primeira em todo lugar. 93, 93 FM. 93, uhul. 93 FM. A primeira em todo lugar. Agora na 93 FM, programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6:06, uma ótima noite para você ouvindo a 93 FM 93,5. Você que ouve no bom e velho radinho em Porto Feliz e em toda a região. Obrigado pela imensa audiência. Você das cidades da região, você também de toda a área rural da cidade de Porto Feliz, enfim, a área rural mais extensa do estado. Obrigado pela imensa audiência. Você também que nos ouve online, rádio93portofeliz.com.br ou ao vivo a nossa live no Facebook com som e imagem para você. Só acessar facebook.com/rádio 93 Porto Feliz. Está no ar o episódio 298 do Corneteiros especial, trazendo as últimas informações do dia aqui no seu fim de tarde, começo de noite, nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Boa noite, JB. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que acompanha 93 FM. Um ótimo início de semana para vocês. Bom, vamos começar mandando um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo a gente. O Vitor Batista, boa noite, meus amigos corneteiros. Boa noite, Vitor. Cleiton Santos também por aqui. Daqui a pouco tem boletim da cidade de Salto, trazendo as informações aí, as últimas informações de Salto. Bora começar falando
sobre os destaques dessa segunda-feira. Começar com os números de Porto Feliz. Se manteve os números de ontem? Se manteve, Luciano, e duas novidades foram apresentadas nesse novo boletim que a Prefeitura de Porto Feliz adota a partir de agora. São 2 casos confirmados até então de coronavírus e outros 22 suspeitos de Covid-19. Além disso, agora a Prefeitura de Porto Feliz, assim como outras da região, começa também a adotar o sistema de internação clínica quando um paciente apresenta suspeitas de coronavírus. Então temos um caso de um homem na UTI. Esse caso ele foi transferido do sábado na parte da noite para UTI, ele estava em internação clínica, e além dessa pessoa que está na UTI com suspeita de estar infectada pelo coronavírus, tem uma outra, essa é internação clínica. E aí a Prefeitura de Porto Feliz continua ressaltando para que as pessoas não saiam de casa, somente o necessário, e que usem máscaras. Tá aí, então, lembrando mais uma vez, não saia de casa, não estamos em férias, estamos em quarentena que foi prorrogada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A Secretaria Municipal da Saúde de Itu divulgou hoje também um novo boletim, informando mais um caso confirmado na cidade. Itu agora conta com 3 casos confirmados de Covid-19, 16 casos descartados com resultados negativos dos exames, 56 casos que aguardam resultados, sendo 3 casos suspeitos em internação clínica e 6 casos suspeitos em UTI. Aumentou também o número de mortes suspeitas. Até o último boletim divulgado na sexta-feira eram 7. Agora são 8 óbitos por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado de exame, e nenhum óbito confirmado na cidade de Itu. Itu também contabiliza 64 altas de pacientes que estavam em isolamento domiciliar. Vamos saber os números de Salto, trazendo o boletim da cidade de Salto com o Cleiton Santos. A nossa posição. Cadê? Tá chegando. Uma hora chega. Uma ótima semana para todos, meus amigos corneteiros. Forte abraço. Olha só, hein? A Prefeitura de Salto, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no município foram notificados 68 casos suspeitos de Covid-19. Do total de casos notificados, 55 foram registrados em Salto e os demais são residentes de outros municípios. Há 2 casos de Covid-19 confirmados na cidade. O primeiro caso trata-se de uma mulher de 38 anos que trabalha em um hospital em São Paulo. Embora não tenha retornado a Salto após o diagnóstico, o caso entra para o município devido ao seu endereço de residência ser na cidade. O segundo caso trata-se de uma criança de 9 meses que foi atendida pela Unimed em 30 de março e aguardava confirmação diagnóstica. O exame foi liberado hoje. A criança está bem e não foi necessária internação. A criança permanece com cuidados no isolamento domiciliar. E 2 óbitos por suspeitas de coronavírus, sendo um paciente com residência em Itu e o outro com residência em Salto. E a campanha de arrecadação que teve início neste final de semana prossegue recebendo alimentos e produtos de higiene em diversos pontos da cidade. A doação pode ser feita das 8h30 às 4h30 da tarde. Os itens mais necessários são alimentos como arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, leite em pó ou longa-vida, açúcar. Acessar o site da Prefeitura. A Câmara Municipal de Salto negou o pedido que sugeria a redução de 50% no salário dos vereadores da cidade durante o período vigente do estado de calamidade pública nacional, decretado por causa do novo coronavírus. Segundo o Legislativo saltense, após receber o ofício na semana passada, o presidente Lafayette Pinheiro dos Santos se reuniu com a mesa diretora e com o departamento jurídico para analisar a proposta, mas não foi acatada, sob a alegação de que a atual legislatura não poderia alterar os subsídios aprovados anteriormente. O pedido de redução dos salários foi apresentado pelos vereadores Edmilson Pereira dos Santos, Cícero Grangeiro Landim e Márcio Conrado. E conforme consta no documento, a ação visava destinar os recursos para a rede municipal de saúde. O ofício também sugeria a diminuição dos pagamentos mensais do prefeito, vice, secretários e cargos comissionados. Por isso é hoje, a gente volta amanhã com mais informações. Forte abraço para todos, até a próxima. Grande abraço, Cleiton Santos, aí as informações atualizadas
da cidade de Salto. 6h12. Um abraço aqui o Marcos Alberto, desejando boa noite e ótima semana a todos. Também o Fábio Adriano Martins está por aqui acompanhando a nossa live no Facebook. E claro, você também da região que está acompanhando a gente. Em Itu, a vacinação contra a gripe será retomada na quarta-feira, somente das 8 às 11 da manhã em 2 pontos da cidade, no estacionamento da prefeitura de Itu, no sistema drive-thru e na subprefeitura do Piratingui, né? Lembrando que o munícipe da cidade de Itu deve levar a carteirinha de vacinação para a conferência e também agilizar o atendimento. A imunização nessa etapa é somente para pessoas com 60 anos ou mais e para profissionais da saúde das redes pública e particular. Agora 6h13. Já acompanhamos aí os números de Salto, os números de Itu, os números de Porto Feliz. Luciano. Votorantim, tivemos alguma atualização? Além de Votorantim, acabou de sair Sorocaba também, viu? Vamos lá então, Sorocaba. Sorocaba, vamos lá, 25 casos confirmados de coronavírus na cidade de Sorocaba até o momento. 336 pessoas aguardando resultados dos exames para Covid-19. A Sorocaba tem 16 óbitos em investigação que sejam de Covid-19, 3 óbitos confirmados. Desses que estão aqui aguardando resultado, 40 casos suspeitos internados e 12 em UTI. Então essa é a atualização de Sorocaba, 25 confirmado, 336 casos aguardando resultado, 3 óbitos confirmados e 16 em investigação até o momento. Votorantim, a prefeitura confirmou o segundo caso de coronavírus. É uma mulher de 50 anos, faz parte do grupo de risco e foi diagnosticada em outra cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, nos 2 casos confirmados, os pacientes já estão recuperados. Hoje também foi divulgada a 5ª morte suspeita pelo coronavírus. A paciente é uma mulher de 57 anos que tinha comorbidades. Estava internada no hospital particular da cidade desde o dia 25 de março e morreu na tarde de domingo. Até o momento, o município conta com 28 casos sob investigação. Um abraço aqui o Roberto Rezende, tá curtindo também a nossa live, acompanhando ao vivo aqui essa edição dos Corneteiros. E o Brasil tem 553 mortes e 12.056 casos confirmados de coronavírus. O país chegou a 553 mortes por Covid-19, segundo a atualização divulgada agora à tarde pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 13% em relação a ontem, quando foram registrados 486 óbitos. Segundo o boletim de atualização do coronavírus no Brasil, já são 12.056 casos confirmados e 533 mortes. São Paulo registra o maior número. A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou que o estado chegou a 304 mortes por coronavírus. São 20 mortes a mais que o registrado no boletim de ontem, o que representa um aumento de 10% em 24 horas. Os casos confirmados da doença no estado chegaram a 4.866 pessoas infectadas, 246 a mais que o registrado ontem, quando os infectados eram 4.620. O aumento é de 5%. Do total de mortes, 174 são mulheres e 174 são homens, melhor dizendo, e 130 são mulheres. Os óbitos continuam se concentrando em pessoas com 60 anos ou mais, somando 262 pessoas. Segundo a secretaria, com registros em 107 cidades, a doença chegou a todas as regiões administrativas do estado. Os 304 óbitos foram registrados, vamos lá, por cidade. Americana teve 2 mortes, Arujá 1 óbito, Barueri 1, Bauru 1, Caieiras 4, Campinas 4, Carapicuíba 1, Cotia 3, Cravinhos 1, Diadema 1, Dracena 1, Embu das Artes 1, Francisco Morato 1, Franco da Rocha 1, Guarulhos 6, Itapecerica da Serra 1, Itapeva 1, Jaboticabal 1, Mariporã 2, Mogi das Cruzes 1, Nova Odessa 1, Osasco 3, Penápolis 1, Presidente Venceslau 1, Ribeirão Preto 1, Santo André 3, Santos 2, São Bernardo do Campo 5, São Caetano do Sul 1, São Paulo 244 mortes por Covid-19, São Sebastião 1, Sorocaba 2 mortes, Taboão da Serra 3 e Vargem Grande Paulista 1 morte. E o governador de São Paulo, João Dória, prorrogou a quarentena. Depois do intervalo a gente conta essa pra você.
Vamos pro intervalo, de a gente volta já. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Siga 93 FM no Instagram, @rádio 93 Porto Feliz. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93 FM. A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h20, de volta aqui com o Corneteiros ao vivo, trazendo as últimas informações desta segunda-feira para você. E o governador prorrogou a quarentena em São Paulo até o dia 22, JB. Exatamente, foi prorrogado a partir de quarta-feira até o dia 22. A medida segue sem flexibilizações e foi tomada para conter o avanço do coronavírus no estado. Antes do anúncio da ampliação da quarentena, o secretário estadual de saúde, José Henrique Guerma, e o coordenador de testes de coronavírus, Dimas Tadeu Covas, afirmaram que sem a adoção de medidas de isolamento social, como a suspensão de aulas e também a recomendação de que a população fique em casa, o cenário previsto seria de 5.000 mortes no estado até o dia 13. Dória também voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro sobre a postura do presidente em relação ao enfrentamento da doença. A coletiva de imprensa teve a presença do infectologista Davi Wippe, que retornou dos 14 dias de isolamento após ter testado positivo para o coronavírus. O Wippe reassumiu a coordenação dos centros de contingência do coronavírus. Durante a coletiva, ele fez um depoimento sobre o seu enfrentamento da doença. A determinação da sequência da quarentena seguirá como anterior, com o fechamento do comércio e mantendo apenas os serviços essenciais, como nas áreas de saúde e também da segurança. Bom, 2 pontos aí, né? O Davi Wippe, que volta com tudo, né? Recuperado da doença, depois, será que ele ficou só 14 dias mesmo? Ou chegou a ficar um pouco mais? Eu não lembro quanto foi. Eu não me lembro também. Mas o Dr. Davi Wippe é um dos infectologistas com mais bagagem do país, um dos mais famosos em todo o mundo e claro, tem contribuído demais para o enfrentamento contra o coronavírus no estado de São Paulo. E o segundo ponto é a própria quarentena aí, né, prorrogada até o dia 22 de abril, portanto se mantém em todas as cidades do estado de São Paulo a prorrogação da quarentena decretada pelo governador João Dória
na tarde de hoje, no início da tarde de hoje já era esperado, né? Já era esperado algumas informações de que a quarentena seria prorrogada até o fim do mês, portanto até o dia 22 de abril, aí a quarentena, portanto, sendo prorrogada no estado de São Paulo. Alguma última informação, JB, sobre o estado do nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta? Por enquanto, nada ainda? Por enquanto, segue aquela reunião a portas fechadas. Alguns meios citam que o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás, outros ainda estão na linha de que pode acontecer a demissão, mas ainda é o que a gente vai falar agora mesmo sobre a demissão, né, Luciano? Bom, vamos lá então. Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro deve demitir o Mandetta ainda hoje, tá? Claro, são informações do jornal O Globo. E óbvio que o jornalista que escreveu a matéria, ele tem suas fontes, né? As fontes normalmente passam informações que lhe foram dadas, e não foi uma fonte apenas, foram duas. O presidente Jair Bolsonaro, segundo a notícia, deve demitir ainda hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à crise do novo coronavírus. O ato oficial de exoneração de Mandetta está sendo preparado no Palácio do Planalto. A expectativa é que a decisão seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União, após reunião do presidente com todos os ministros, entre eles Mandetta, que essa reunião foi convocada para as 5 horas, né? Ainda, obviamente, não deve ter terminado. Inclusive, na coletiva do Ministério da Saúde agora à tarde, Luiz Henrique Mandetta não estava. A informação sobre a exoneração do Mandetta foi confirmada ao jornal O Globo por 2 auxiliares do presidente da República. O deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, é o mais cotado para substituí-lo. Ele almoçou com Bolsonaro e os 4 ministros que despacham do Palácio do Planalto nesta segunda-feira: Walter Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O diagnóstico entre os auxiliares do presidente é que a permanência de Mandetta no cargo se tornou insustentável após uma série de críticas do presidente à sua atuação no enfrentamento à Covid-19. Ele foi acusado por Bolsonaro de falta de humildade em uma entrevista na última quinta-feira e contrariou o presidente ao defender o isolamento e o distanciamento social para combater a disseminação da Covid-19. No domingo, Bolsonaro havia dito, sem citar nomes, que algumas pessoas do seu governo de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos, e que ele não teria medo nem pavor de usar a caneta contra eles. Mandetta vem negando que pediria demissão e disse que só sairia do governo por decisão do presidente. Na sexta-feira, após as críticas do Bolsonaro, ele afirmou que não iria abandonar o paciente, se referindo que o médico não tem que abandonar o seu paciente. Terra, que é médico, também manteve sua posição de apoio ao governo pela flexibilização do isolamento, o que agradou o Bolsonaro. Na última quarta-feira, o presidente teve 3 audiências com a participação de Terra no Palácio do Planalto. A primeira com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, e as outras 2 com 10 médicos para discutir o uso da hidroxicloroquina no tratamento de infectados com a Covid-19. Mandetta, por sua vez, não foi convidado para as reuniões com os médicos. Tá aí, então, esta é a notícia do jornal O Globo. E tem mais uma. Sem o Mandetta, Bolsonaro fez mais uma reunião com os ministros e Osmar Terra sobre Covid-19. O presidente fez mais uma reunião no início da tarde de hoje, sem a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas com o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que é cotado para assumir a pasta, né? Os assuntos, claro, giraram em torno da Covid-19. Entre os presentes no encontro do Palácio estavam Walter Braga Neto, também o ministro da Secretaria-Geral do Presidente, Jorge Oliveira, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Portanto, aí, claro, fica evidente neste caso, se for mesmo optado pela demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, um jogo de política, né? Osmar Terra vem apoiando as decisões do presidente Bolsonaro, apesar de ser médico também, né? Vem apoiando as decisões do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Luiz Henrique Mandetta, que é médico
e vem seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, vem defendendo o isolamento social em todo o país. Então a gente aguarda aí para trazer mais informações para você, essa informação inicial do jornal O Globo de que o ministro Luiz Henrique Mandetta poderia ser demitido hoje. Porém, algumas outras notícias já dão conta que Bolsonaro havia desistido da ideia da demissão. JB, você tem alguma informação aí? Bom, eu tô acompanhando aqui o Twitter e o bastidor, ele tá muito quente, o Congresso, inclusive o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, disse que se por um acaso chegar uma demissão de Mandetta, o Congresso não vai aceitar essa atitude do presidente Jair Bolsonaro. A Veja publicou agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro teria recuado da sua decisão de demitir o ministro Mandetta após conversa e orientação da ala dos militares, como é conhecido lá em Brasília. Então, essa é a informação que chega pela Veja. Até então é o único canal de informação assim de grande porte que diz que o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás da decisão. Os demais que passaram informação, seguindo o que havia apurado o jornalista do Globo, mantém ainda que ele pode ser demitido nessa tarde de hoje. Lembrando que a reunião continua acontecendo a portas fechadas com os ministros. Essa reunião ela estava marcada só com o vice-presidente e agora está acontecendo com os ministros e também com o presidente de bancos brasileiros. Então, tá nesse momento tudo fechado, não há pauta divulgada sobre essa reunião e tá todo mundo aguardando apreensivo quais medidas sairão dessa reunião que acontece nesse momento, a famosa sete chaves em Brasília. O que não pode acontecer se for mantido mesmo o nosso ministro Luiz Henrique Mandetta no cargo, o que não pode acontecer é ele ceder às pressões do presidente, né? Óbvio, existe ali negociações, o presidente quer o isolamento vertical, onde apenas os grupos de risco seriam mantidos em casa, né? Mantidos isolados e o restante voltando a trabalhar, inclusive com a abertura do comércio. O Bolsonaro, inclusive, disse que está com um decreto pronto para assinar, um decreto pronto para ser publicado para reabertura do comércio em geral em todo o país. Então a gente segue acompanhando até o fim do programa, provavelmente tenhamos alguma informação. Lembrando, essa é uma notícia publicada pelo jornal O Globo, não quer dizer que ela seja falsa, uma fake news, não é fake news. O jornalista ele tem fontes, assim como a gente tem fontes na região, ligadas a outras informações, mas essa notícia ela pode mudar, assim como já soltou a Veja de que o presidente teria mudado de ideia. Isso já aconteceu, até um panelaço agora à tarde. Isso, várias capitais brasileiras estão registrando panelaço a favor. Isso, represália ao Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro justamente contra a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é quem, se é que a gente pode dizer, nesse momento de crise, é uma das coisas boas desse governo. É o ministro Luiz Henrique Mandetta e os secretários Wanderson e também o Gabardo, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então a gente tem que aguardar, trazer mais informações assim que elas forem surgindo, a gente vai trazendo para você de forma ao vivo. São Paulo também, Avenida Paulista, e já registrou movimentos de apoio à decisão do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, estão acontecendo mobilizações de apoio, concordando com a decisão de exonerar, de demitir o ministro Mandetta. Obviamente, são os apoiadores do presidente. Sim. É um país democrático, como ele mesmo diz, e qualquer manifestação é considerada ato da democracia. Agora, essa é a informação, outras cidades, várias capitais brasileiras registrando panelaços e, obviamente, aí a Veja noticiando que o presidente voltou atrás na decisão dele. A gente só vai ter a confirmação daqui a pouco, assim que acabar essa reunião, houver algum pronunciamento oficial. O radar online do Grupo Veja até disse, obviamente por um dos jornalistas, que o presidente teria se irritado com a exposição do ministro Mandetta numa live que aconteceu nesse fim de semana. Ego puro.
ego puro. Pra quem não sabe, aconteceu duas lives nesse fim de semana de grande porte. Uma delas foi da dupla Jorge Mateus, onde o ministro Mandetta aparece em determinados pontos da live, orientando as pessoas para que fiquem em casa. Então, segundo o bastidor da política em Brasília, o presidente teria se chateado com isso também. Olha, eu não sou especialista em política, né? Acompanho a política regional já há um bom tempo, mas assim, a gente acompanha o cenário nacional, inclusive trabalho nas transmissões da apuração das eleições há muitos e muitos anos, e pode ser um tiro no pé, né? No caso, no futuro político do presidente. Exatamente. Ele tem a intenção de reeleição em 2022, e já deixou claro isso, né? Pode ser a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, pode ser um tiro no pé do futuro político do presidente Jair Bolsonaro, assim como pode ser um tiro no pé no atual momento da crise, né? Da pandemia do coronavírus, no enfrentamento dessa pandemia no Brasil, né? Então é óbvio que tem aí um jogo de egos, né? Vem seguindo o que vem sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde e por instituições internacionais, médicos renomados mundo afora. Então ele vem apenas seguindo aquilo que vem sendo recomendado, né? Lembrando que o Osmar Terra, que também é médico, assim como o Mandetta, compartilhou recentemente a notícia fake, né, de que a Holanda reduziu mortes pelo Covid-19 mesmo sem isolamento social. E óbvio, isso é uma mentira, né? Uma notícia fake. É fake que a Holanda reduziu mortes pela Covid. Uma mensagem compartilhada nas redes sociais pelo deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, diz que os Países Baixos, também chamado de Holanda, não adotaram medidas de isolamento social. O texto afirma ainda que, apesar disso, o número de mortes pelo novo coronavírus já passou do pico da epidemia e está indo para o fim. Essa notícia é fake, né? Os Países Baixos adotaram sim medidas de isolamento social, determinaram o fechamento de parte dos estabelecimentos comerciais e divulgaram uma série de regras para diminuir a disseminação de Covid-19, conforme consta na comunicação oficial. Caso a regra da distância de 1,5 metro entre as pessoas não seja cumprida, por exemplo, o governo pode multar os envolvidos. No texto, o governo diz que restaurantes e bares estão fechados, mas ainda é possível receber delivery ou buscar os itens no local. Os mercados e as lojas e o transporte público podem funcionar, mas os clientes devem manter a distância mínima de 1,5 metro, sempre higienizar as mãos. As escolas e creches e as universidades também estão fisicamente fechadas, funcionam apenas com a educação à distância. Museus e teatros também não pode abrir. Em relação a parques, praias e lojas, a decisão de fechar ou manter aberto é do governador de cada estado. Portanto, a notícia fake aí divulgada pelo ex-ministro Osmar Terra, esse que é cotado para assumir aí a pasta da saúde no Brasil, né? 6h36, enquanto a gente aguarda mais notícias, vamos pro intervalo, a gente volta já falando mais sobre o estado de São Paulo, falando mais sobre a pandemia do coronavírus. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM. A primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro
seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 32614151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Acesse o site da 93 FM, rádio93portofeliz.com.br. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 32621789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h39 de volta aqui com o Corneteiros Especial, trazendo para você as últimas informações do dia. O governador João Dória disse que pessoas que fizerem aglomerações nas ruas de São Paulo poderão ser presas pela Polícia Militar, JB. Ele deu esse relato esta segunda-feira, que se essas pessoas desrespeitarem a quarentena e fizerem aglomerações nas ruas do estado, serão advertidas e orientadas, mas que se insistirem poderão ser presas pela Polícia Militar. De acordo com o governador, a Polícia Militar de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações nas ruas, primeiro com advertência e orientação e depois com medidas coercitivas com penas previstas em lei, inclusive prisão. Dória disse que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, General Campos, já recebeu a autorização para a Polícia Militar e que tem convicção de que as pessoas seguirão a orientação. Devem seguir, né? Se a orientação é essa, tem que seguir. São Paulo prevê 1.300 mortes por coronavírus até o dia 13, sem isolamento social. Estimativa seria de 5.000 mortes. O número é bem alto, cerca de 1.300 mortes pelo novo coronavírus devem acontecer no estado até a próxima segunda-feira. Sem a adoção de medidas de isolamento social, como a suspensão de aulas e a recomendação de que a população fique em casa, o cenário previsto seria de 5.000 mortes no estado até o dia 13. Para os próximos 180 dias, a estimativa é de 111.000 mortes em São Paulo com a adoção das medidas já implementadas no estado, contra 277.000 caso as restrições não fossem adotadas. A expectativa de hospitalizações também se reduz nos próximos 6 meses com isolamento social. São esperadas 670.000 hospitalizações por coronavírus com as medidas adotadas. Sem elas, a previsão passaria de 1.300.000 hospitalizações. Em relação às internações em UTIs, o governo espera uma redução de 168.000 casos com as medidas de isolamento social. A previsão é de 147.000 pessoas com coronavírus em UTIs nos próximos 6 meses, contra 315.000 sem as restrições adotadas. A previsão foi divulgada hoje pelo presidente do Instituto Butantan de Mascovas, ao lado do governador de São Paulo, João Dória. São números altíssimos. Muito, muito. Então, reparem a previsão com o isolamento social, com a prorrogação da quarentena. O estado de São Paulo estima cerca de 1.300 mortes, né? Até a próxima segunda-feira. Se não tivesse mantido a quarentena, a previsão do Instituto Butantan seria de 5.000 mortes até a próxima segunda-feira, dia 13. Para os próximos 180 dias, a estimativa é de 111.000 mortes no estado de São Paulo, com a adoção das medidas já implementadas, contra 277.000 mortes caso as restrições não fossem adotadas. A estimativa é assustadora, né? Para não dizer outra coisa, assustadora. Então percebam vocês, são previsões baseadas em números, lembrando que as mortes divulgadas nessa semana podem ser aquelas que ainda estão sendo analisadas, os exames, né? Lembrando que os exames estão demorando cerca de 2 semanas
para ficarem prontos. Então, gente, tá aí uma das razões de ter sido prorrogada a quarentena no estado de São Paulo. Só repetindo para você, porque realmente os números são assustadores, tá? A estimativa é que cerca de 1.300 pessoas morram devido à Covid-19 até a próxima segunda-feira. Se não tivéssemos a quarentena e as medidas de isolamento social, a estimativa seria de 5.000 mortes no estado. Os próximos 180 dias, estimativa de 111.000 mortes com a adoção das medidas já implementadas, contra 277.000 mortes caso as restrições não fossem adotadas. Esses números não estamos inventando, esses números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Instituto Butantan, que é quem coordena, né? O Instituto Butantan que coordena toda a central de exames para a Covid-19. Bom, 6h43 agora. E olha só, Luciano, mais uma informação aqui do ministro da Saúde. Vários servidores estão na frente do Ministério da Saúde aguardando o ministro Luiz Henrique Mandetta, que está numa reunião no Palácio do Planalto. Então tem muita gente aí que está apreensiva pela decisão que pode sair nas próximas horas. Aí se fica ou se sai. Até então a gente não tem essa confirmação porque a reunião anda acontecendo. E corre o risco de ter uma debandada, né? Corre. De vários funcionários irem junto com o Mandetta embora. Então, não que eles sejam exonerados, mas que peçam a demissão. Até porque tem toda uma logística aí criada pelo ministro e seus secretários, como a gente sempre fala aqui, que vem aparentemente tratando com muita seriedade a situação do coronavírus no país. O Mandetta, o Gabardo, o Wanderson, seus dois secretários e toda a equipe do Ministério da Saúde. Boa noite aqui para o Edgar Tasca, falando boa noite, Veiga, boa noite a todos, uma ótima semana, boa noite, JB. O Marco Silva também está por aqui acompanhando a gente, grande abraço, Marco Silva, obrigado pela audiência. E saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha que divulgou que 76% dos entrevistados acham mais importante neste momento que as pessoas fiquem em casa, JB. Fique em casa é a mensagem. O jornal Folha de São Paulo questionou a população sobre essas medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus. Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros acreditam que o mais importante neste momento é deixar as pessoas em casa. 18% querem acabar com o isolamento e 6% não sabe. O Instituto entrevistou por telefone 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril, a margem de erro da pesquisa de 3 pontos. O levantamento também questionou os entrevistados sobre o fechamento do comércio, suspensão de aulas e quanto tempo o isolamento deve durar. Sobre as medidas de isolamento, o que é mais importante nesse momento? Deixar as pessoas em casa, teve 76% dos votos das pessoas, né? Acabar com o isolamento das pessoas, 18%, não sabe 6%. Sobre o comércio não essencial, 65% diz que deveria continuar fechado, 33% que deveria ser reaberto, não sabe, 2%. Sobre as aulas. Pode pular ou não sabe aí, viu? Senão fica muito confuso, pode pular. Opinião sobre as aulas, 87% diz que elas devem ficar suspensas, 11% que deveriam voltar. A opinião das pessoas sobre a proibição de sair de casa para quem não trabalha em serviço essencial, 71% são a favor, 26% são contra. Quantos dias mais ou menos deve durar esse isolamento? Até 10 dias, 12 pessoas favoráveis. De 11 a 15 dias, 20 pessoas concordam com essa medida. De 16 a 20 dias, 7%. De 21 a 30 dias, 26%. 31 dias ou mais, 17% são favoráveis. Agora, quantos dias mais deveria durar esse isolamento? Até 10 dias, 9%. De 11 a 15 dias, 16%. De 16 a 20 dias, 6%. E de 21 a 30 dias, 23%, mesmo índice para as pessoas que consideram que esse isolamento deve continuar de 31 dias ou mais. Tá, então, pesquisa Datafolha, lembrando que é usado pelo Instituto Datafolha método científico, métodos científicos aprovados no mundo inteiro. Então o Instituto Datafolha, até que se prove o contrário, é um instituto, o segundo maior do país, né, atrás apenas do Ibope, e divulgando mais uma pesquisa aí, levando em conta, né, a opinião das pessoas, que neste momento o mais importante é deixar as pessoas em casa para 76%
dos entrevistados. E 18% desejam acabar com o isolamento. Então aí mais uma pesquisa a respeito do coronavírus, da situação atual do coronavírus. Luciano, só para ilustrar, infelizmente, o mau exemplo que nós brasileiros damos em algumas situações, quando se pede isolamento e as pessoas ficam nas ruas, superlotam os locais e agem como se nada tivesse acontecendo. Uma grávida com suspeita de Covid-19 fugiu de um hospital em Belo Horizonte. Então, assim, o momento que ela passa é um momento de risco, está com suspeita de Covid-19 em investigação, deveria ficar sobre os cuidados médicos, e o que a pessoa faz? Foge. Então, assim, depois que acontece o pior, é que o sistema de saúde não teve o melhor atendimento, não tinha equipamento, os médicos foram negligentes, o governo é extremista demais em decretar estado de emergência, decretar quarentena. Só que depois que o pior acontece, aí as pessoas lamentam, ao invés de fazer a prevenção que o brasileiro não sabe fazer de jeito nenhum. Por isso que acontece tantos desastres, tantas coisas aí que já foram comprovadas que a prevenção teria resolvido. Pois é. Às 6h48, vamos pro intervalo, a gente volta já trazendo mais informações para você. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Ligue para 93 FM. Nosso telefone é o 15 3237 1955. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h51 e a notícia que chega aqui, né, ainda da coletiva está sendo realizada ainda pelo Ministério da Saúde. O Ministério mudou aí a estratégia e propõe reduzir o isolamento em estados e cidades com 50% da capacidade de saúde vaga. O Ministério da Saúde propõe reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com metade dos leitos e estrutura de saúde vagos. A medida, de acordo com o boletim divulgado hoje, passaria a valer na próxima segunda-feira. A partir da próxima semana, portanto, cidades com mais de 50% da sua capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do distanciamento social ampliado para uma transição ao distanciamento social seletivo.
A diferença entre os dois é o seguinte: o distanciamento social ampliado é a estratégia que não tem limitações apenas para grupos específicos. Todos os setores da sociedade devem permanecer em isolamento, como é o caso aqui em São Paulo neste momento. Distanciamento social seletivo, apenas alguns grupos ficam isolados, ou seja, pessoas com menos de 60 anos e sem condições que elevam o risco de casos graves poderiam circular livremente. As cidades que não apresentarem mais de 50% dos leitos vagos, entre outros critérios médicos, deverão manter o distanciamento social ampliado até a estabilização do sistema de saúde. Portanto, aí mais uma medida, né, que pode ser adotada pelo Ministério da Saúde, que já começa a mudar o discurso. Começa a mudar o discurso. E óbvio que isso tem o dedo do presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente aguarda ainda notícias sobre a demissão ou se será mantido o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Lembrando que neste momento acontecem aí, Brasil afora, manifestações a favor e manifestações contrárias à demissão, à exoneração do ministro Mandetta. A Band, o perfil de jornalismo no Twitter da Band, diz que Luiz Henrique Mandetta permanece no comando da pasta. Informações da Band nesse momento. Tá? Então, vamos aguardar. O presidente deve ter mudado, obviamente, de opinião, e ele mudou de opinião várias vezes até este momento, durante seu governo. E isso, obviamente, fale. É que assim, aqui especialistas estão debatendo outras vezes que o presidente disse que determinado ministro ficaria, dias depois, até horas depois, o ministro caiu. Sim. Então, exatamente. Esse é o grande perigo e medo que quem está junto com as ideias do ministro Mandetta compactuam com ele. Essa é a incerteza. Ele fica, mas até quando? Será que realmente fica? Então, são perguntas que só o tempo vai responder e a gente aquilo que eu falei aqui agora há pouco, né? A demissão do Mandetta pode ser um tiro no pé do presidente Bolsonaro caso ele pense em reeleição em 2022, né? Até porque a popularidade do ministro Luiz Henrique Mandetta está muito alta. Então, enquanto a popularidade do presidente está baixa. Então ele precisaria... É hora de ser político, né? É hora de se abraçar. Esquecer o ego, né? Deixar o ego de lado. Só porque o ministro está tendo mais destaque do que o presidente nesse momento, viu? Isso não quer dizer absolutamente nada. Estamos enfrentando uma pandemia. Bom, vamos às notícias do esporte. O COI e a FIFA alteraram o limite de idade no futebol olímpico, coisa que já era esperada. O Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Futebol decidiram, em comum acordo, alterar de 23 para 24 anos o limite da idade para o futebol masculino. A regra vai valer apenas para esta edição dos Jogos de Tóquio, que já foram adiados, né, para julho de 2021 por conta da pandemia. A razão fundamental para essa mudança foi contemplar os atletas nascidos em 1997, que ao completarem 23 anos agora, neste ano, seriam prejudicados com o adiamento da competição para o próximo ano. No acordo entre as entidades, permanece a possibilidade de 3 atletas sem limite de idade para defenderem as seleções nacionais nos Jogos Olímpicos. O atual campeão olímpico, o Brasil, poderia sofrer várias baixas caso essa alteração não acontecesse. Tomando por base, claro, a última convocação do treinador da seleção olímpica, André Jardine, o país poderia ficar sem 11 dos 23 atletas relacionados. 11 atletas completariam, deixariam de participar aí dos Jogos Olímpicos do próximo ano, caso essa regra não fosse alterada. Segundo lugar no pré-olímpico da Colômbia, o Brasil, ao lado da Argentina, já tem a vaga confirmada, vai tentar na segunda medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos. Agora 6h56, mais nenhuma novidade aí? A respeito do ministro Mandetta, continua na mesma situação, né? Não há nenhuma confirmação por parte de órgãos oficiais do governo de que ele permaneça ou que ele saia do governo, do Ministério da Saúde. Aguardar para saber o que vai acontecer. Mas, obviamente, várias ações estão acontecendo por todo o país, em favor ao ministro Mandetta, também em favor ao presidente Jair Bolsonaro. A mobilização é maior até
pelo FIC, né, do ministro Mandetta, diante de todas as ações implementadas. Como você mesmo disse, o Ministério da Saúde hoje mudou um pouco o tom de isolamento, sendo que aqui no estado de São Paulo a gente tem aí a quarentena até o dia 22 de abril. Tem que ver como é que vai ficar essa questão. Lembrando que essa reunião está acontecendo com vários ministros do presidente Jair Bolsonaro, também com o vice-presidente Mourão e também com donos de banco, presidentes de bancos. Então, pode ser que tudo aconteça dessa reunião. Do FIC ou saia do ministro da Saúde, como também da questão do FICO, mas aí aliar com as atividades econômicas para uma retomada parcial da economia, porque os efeitos começaram a ser sentidos, isso é inevitável. Bom, uma outra notícia importante também a respeito da Covid-19, o governo vai usar dados de operadoras de celular para monitorar a circulação de pessoas, Gibi. Exatamente, Luciano. Vamos lá, deixa eu pegar aqui que fugiu da minha vista. As operadoras de telecomunicação repassarão informações sobre a circulação de pessoas para que o governo faça avaliações e desenvolva estratégias de prevenção e combate à epidemia do novo coronavírus. A parceria vai durar o período da calamidade pública da Covid-19 e envolve a Vivo, Claro, Oi, TIM e Algar. De acordo com os sindicatos das empresas do setor, serão repassados dados agregados e anonimizados da circulação dos seus clientes. Os dados permitirão visualizar manchas de calor, de concentração de pessoas em localidades de todo o país, auxiliando o governo a localizar onde estão ocorrendo aglomerações. Quando uma pessoa liga um celular, o aparelho se conecta a uma antena, chamada no linguajar técnico de estação rádio base. Os dados serão consolidados no fim do dia e repassados a um servidor da empresa estadunidense Microsoft, de onde passarão a ser acessados pelo governo. Assim, o mapa mostrará a situação sempre no dia anterior. As 5 operadoras possuem uma grande base de dados, somando 214 milhões de chips. Segundo a Sinditele Brasil, os princípios de proteção previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet serão respeitados. Exatamente, mais uma medida importante, né, para evitar aglomerações, né, para passar aí ao governo os locais onde estão havendo aglomerações. Ontem, por exemplo, em Sorocaba, o pessoal estava disputando uma partida de futebol. Que maravilha, não? Todo mundo pedindo para ficar em casa e o pessoal disputando partida de futebol, o bar funcionando com mais de 60 pessoas dentro. Pessoal realizando festinha de aniversário, postando no Facebook. Então, isso realmente não pode acontecer. E a Semana Santa foi iniciada com celebração sem a presença de fiéis pelo Papa Francisco. O Papa iniciou ontem os ritos da Semana Santa com a celebração litúrgica de um domingo de Ramos especial dentro da Basílica de São Pedro e não na Praça do Vaticano, como é usual, né? Apenas um pequeno grupo de religiosos acompanhou o Papa, que respeitava a distância de segurança em todos os momentos, e a liturgia foi realizada no altar da cadeira na Basílica de São Pedro. Vai ser uma Páscoa diferente, em que Papa Francisco celebrará sem os fiéis, e aqueles que quiserem participar vão ter que fazê-lo de casa por meio das redes sociais. Papa Francisco vai celebrar a missa da Quinta-feira Santa, mas não a tradicional lavagem dos pés que costuma fazer em abrigos de imigrantes ou em prisões. Também haverá uma missa na Sexta-feira Santa, como no dia anterior, dentro da Basílica, mas a Via Sacra será comemorada na Praça de São Pedro e não no Coliseu, onde é realizada desde 1964. Também não haverá fiéis na Vigília da Páscoa no sábado, nem na Missa da Páscoa no domingo. 7h01. Chegando ao final, o Cuco já tá apitando lá. Chegando ao final, mais uma edição especial dos Corneteiros. De volta amanhã às 6 da tarde por aqui, trazendo as últimas informações do dia para você começar bem informado, bem informada a sua noite aqui na 93 FM. Claro, a gente segue trazendo as informações em nossas redes sociais assim que elas forem se atualizando. JB, grande abraço, boa noite e até amanhã. Abraço, até amanhã. Fique ligadinho nas nossas redes sociais, que saindo qualquer informação a gente posta lá pra você. Tchau. Valeu. Você ouviu o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giulio Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos.
Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxustelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM. A primeira em todo lugar. Atenção você que está